milhares de mulheres, né? E não no Brasil, não na nossa região, não na nossa cidade, no mundo inteiro. Fica bem claro, né, essa violência de gênero, a violência conjugal, de como o marido, no caso, né, como foi feita uma inversão de gêneros ali, a mulher, né, se apropria, né, como se aquela pessoa fosse um serviçal, seu escravo, seu, né. Também um ponto que eu acho importante, né, trazer para discussão é essa construção das masculinidades, porque é normalizada, né, que venha do gênero masculino a violência, a traição é normalizada, as brigas são normalizadas, e isso é construído, né, na nossa sociedade. É algo que é bem, mostra muito, né, essa marcação de gênero, né, os papéis de gênero muito marcados. Então, o homem, ele pode sim ser violento, ele pode sim trair a esposa, ele pode sim brigar e tornar tudo um caos e ser o centro da atenção, né. Mostra eu acredito assim, embora seja um curta, né, de 18, 15 minutos, pontua tudo, né, a questão psicológica, a dependência financeira, as traições, a violência emocional, a violência física, né, que mesmo não sendo muito enfatizada, a violência física, a gente percebe que aconteceu ali no curta, né. Então, realmente, para mim, foi bem difícil assistir até o final, né? Eu não gostei, assim, de ver tudo aquilo e pensar que isso é uma realidade ainda nos dias de hoje, né? Eu não sei, Kati, se vocês gostariam de falar agora sobre isso, porque depois eu organizei a minha fala mais no sentido das mulheres no cinema. Aqui. Eu acho que a gente pode pedir, quem sabe, para a Rafa fazer as considerações dela também, né? A Rafa tem bastante experiência em cineclubismo, na produção. Eu acho que a gente poderia, então, agora passar para a Rafa trazer o olhar dela a respeito da questão da produção desse curta em si, e depois a gente faz essa segunda etapa. Pode ser, Rafa? E eu já estou cheia de perguntas para fazer aqui também, gente. Vai me dando uma vontade. Pode ser. Obrigada. Uma boa tardinha a todas e todos. Mais uma vez, é muito gratificante estar aqui e acompanhar esse projeto que eu estou acompanhando desde o início, né, com a Regiane, com as meninas, e é incrível, assim, o quanto todo esse processo, todas essas atividades que vocês têm desenvolvido vêm com uma cronologia, ou enfim, com as minhas memórias do Cineclio, né. O Acorda Raimundo era algo que estava sempre na nossa né, todos os anos a gente passava em vários momentos o Acorda Raimundo, acorda. E a gente fez um curso, aonde a gente trabalhou com a questão do enfrentamento à violência de gênero, qual a Rosângela ia provavelmente falar sobre isso hoje. E o Acorda Raimundo foi uma das primeiras, um dos pilares que a gente começou para trabalhar com as mulheres, né? E ele não é um filme que, né, ele é um curta, né? Que, enfim, por ser curto, ele pode ser trabalhado dentro da sala de aula, por exemplo, né? Né, normalmente a gente tem 50 minutos de aula, então dá para te trabalhar o curta e fazer todas as discussões que são pertinentes. Essa inversão de papéis, inversão de gêneros, como diz como a Alice colocou, né, do homem ser o que faz o papel da mulher no curta, né, que é o que fica em casa, é o que tem que implorar por ganhar uns trocados para poder comprar o mantimento da família naquele dia, e recebe o xingamento, a questão da violência psicológica, né? A questão econômica, ou seja, ele é dependente economicamente, né? E isso é uma realidade ainda, né? E de muitos grupos familiares. Ele traz um termo que daí é numa fala que está a Zezé e a personagem, que estão trabalhando, né, dentro da oficina,
e ela fala no masculinismo, né? Ah, o que é esse masculinismo? Para mim é uma mulher saber, um homem, né? Um homem saber lavar uma boa louça, lavar uma boa roupa, não sei o quê, né? E aí tem a questão do termos, que talvez a Alice vai abordar, que é a questão seria essa inversão total de valor seria o feminismo, né? E não o feminismo. E isso é uma das coisas que eu tenho trabalhado, que eu sempre quando eu falo isso dentro da escola, principalmente colocar esses termos, né, incluir e explicar esses termos, porque tem diferença. O movimento feminista ele não quer que as mulheres sejam mais do que o homem, né? A luta do movimento feminista, a luta das discussões de gênero é de igualdade, né? E não de superioridade. E o feminismo seria o mesmo que o machismo, e aí entra machismo tóxico e todos esses outros termos que provavelmente a Alice vai abordar agora. A questão minha com o cinema, com trabalhar com cinema, em relação a mulheres no cinema, vai ser algo muito atual, assim, né? Eu sempre trabalhei com sessões de cineclubismo, né? Apresentar o filme, fazer os debates, enfim, trabalhar isso com as escolas, né? A questão de produção ela é algo que atualmente ela tem tido um campo muito maior e um debate muito maior sobre isso, né? Rafaela, tu fechou teu microfone. Fechou mesmo. Não sei aonde que eu parei. Bom, então, a minha atividade enquanto cineclubista foi sempre de estar trabalhando isso. E por conta de que a Rosângela sempre trabalhou com questões de gênero, né? A gente sempre abordou essas temáticas nas sessões, quando era com a grupo de alunos de uma forma mais, né, com outros curtas, como o professor do grupo, que agora não vou me lembrar o nome dele, ele até falou do filme Vida de Maria, né? O Vida Maria vai abordar de uma forma mais simbólica essa questão do gênero e mais acessível, acho, para as crianças, né? Ou elas vão perceber algumas coisas mais. E o Acorda Raimundo, sempre quando são alunos de ensino fundamental, isso, o Eleovandro. E o Acorda Raimundo Acorda é mais para os alunos de anos finais, né? Ou seja, teria mais relevância para os anos finais e para o ensino médio. E para grupos, né? Quando a gente fez uma atividade aqui nas escolas com as mulheres, com as mães, a gente sempre utilizou o Acorda Raimundo Acorda para que elas se percebessem essa violência ou essa violência, né, psicológica que acabam sofrendo e muitas vezes não percebe, né? Então a gente sempre trabalhou com a Acorda Raimundo Acorda. Mas eu acho que é isso. Acho que daí vamos deixar a questão das perguntas e a Alice fala mais sobre o assunto e depois a gente volta para a Cate fazer as questões. É isso, Cate? Isso, Rafa. Obrigada por enquanto, né? Eu acho que, como vocês trouxeram, o filme, o curta, né? Ele é bem impactante. E uma das coisas que eu terminei, assim, bem chateada com o curta é que no final o ator, ele fica tão aliviado do sonho que ele viveu, né? Nossa, era um sonho, que bom. Eu fiquei meio, né? Porque às vezes a gente acaba, né, até dando um olhar foi bem agressivo, até achei, né? Depois eu pensei, nossa, os anos 90. E aí hoje fazem 30 anos, né? Desse curta, né? E aí, então, essas questões ainda não estão superadas, como também estão ainda, né? Infelizmente. Mas então, acho que passamos para a segunda etapa, então, para a Alice iniciar a questão das mulheres no cinema, né? Complementar. E aí depois a gente faz as perguntas dos nossos membros. Bom,
A questão, né, do feminismo, quando fala, né, nos masculinismos, né, chega a ser até hilário. Eu ri naquela parte. Mas se as mulheres, Rafa, perfeito, né, mostrar para os pais dos alunos, para as mães, né, dos alunos, a situação que elas estão tão imersas, né, porque eu acredito que todas as mulheres se identificaram com alguma cena ou presenciaram, né, e uma coisa que me chocou muito é que eu presenciei muito isso na minha infância, né, o machismo na minha casa era muito, muito presente. Meu pai era um homem bem mais velho que a minha mãe, então isso era muito comum, esse machismo. E eu tinha um irmão mais novo, tenho um irmão mais novo, 1 ano mais novo. Então a diferença de tratamento, ela era brutal, né? Eu por ser menina e ele por ser menino. E aí já nasceu dentro de mim, né? Essa grande revolta, porque eu sou uma pessoa bem revoltada até hoje, não é por isso, né? Justifica isso que a gente está em todos os movimentos, né? Que prezam a igualdade, porque eu sempre cobrei isso dos meus pais, mesmo tendo, sei lá, 5 anos de idade, né? Eu sempre cobrava, mas por que ele pode e eu não, sabe? Então já foi uma construção já na minha infância, dentro de um ambiente machista, que já me fez, né, desde sempre, olhar isso. Mas tem pessoas que não conseguem enxergar, né? E a questão do feminismo, todas as mulheres, mesmo aquelas que não se identificam como feministas, elas devem muita coisa ao movimento feminista, né? Eu, na verdade, organizei a minha fala mais para as mulheres no cinema, mas eu teria uma fala para falar explicando, né, todo o desenvolvimento do feminismo e todas as conquistas que as mulheres tiveram desde o início do movimento feminista, né? Até porque algumas delas são muito recentes. Não faz muito tempo que a mulher pode votar. Não faz muito tempo que a mulher ela é livre para criar os seus filhos sem depender do pai da criança, né? É tudo muito recente, isso choca, né? Nós, mulheres, fomos consideradas cidadãs a partir da Constituição de 88, né? Então, teria muita coisa para falar sobre isso, mas eu acabei me organizando mais para o tema, né, Kati, que seriam as mulheres no cinema. Bom, as mulheres no cinema, elas não podem fugir à regra, né? Elas também estão num ambiente machista. E por estar nesse ambiente machista, no início do cinema, no início da trajetória, né, as mulheres, elas só se destacavam nos filmes, nas obras, pela aparência visual e sendo sexualizadas, né. Um exemplo muito forte é a Marilyn Monroe, né, onde ela tem esse estereótipo de mulher fatal, curvilínea, maravilhosa, linda, sensual, né, ou se não a mulher na sua forma romantizada, frágil, dependente. Difícil ver as mulheres, atualmente até, depois a gente vai falar um pouquinho mais, atualmente até mais normal, né? No início do cinema, né, os papéis das mulheres eram esses, né? Ou sexualizada ou fragilizada, romantizada. Eu pesquisei para estar conversando com vocês hoje, né, que uma professora, a Ana Kaplan, ela estuda, né, o cinema, talvez vocês já tenham ouvido falar no nome dela, e a relação da mulher no cinema. E ela caracteriza 3 mulheres construídas pelo parâmetro hollywoodiano, né, desde os anos 30 até hoje. Então, ela fala que existem 3 tipos de mulheres dentro das narrativas, né, que é justamente a mulher cúmplice, que ela trata como uma mulher frágil, né, a mulher resistente, também temos enredos com mulheres resistentes, que já está mais nessa linha de que luta pelos seus direitos e realizações, e a mulher pós-moderna, né, que é aquela mulher que encontrou o seu espaço no mundo, e essa liberdade vai fazer com que ela tenha que correr atrás de algumas coisas, né, dentro da narrativa.
Em relação às mulheres na direção do cinema, é bem curioso, porque no final do século XIX, em 1896, tivemos a primeira mulher a escrever e dirigir um filme, né, que é Alice Guy. Inclusive, ela inseriu pioneirismo nas obras, né, com introdução de cor, sons e efeitos especiais. No entanto, mesmo que seja bem antiga, né, a iniciação das mulheres na direção do cinema, a gente sabe que até hoje, né, na atualidade, a representatividade feminina não é relevante. Ainda é um ambiente onde prevalece o sexo masculino, né. E também um dado da ONU, né, que diz que embora as mulheres sejam metade da população mundial, dos 5.799 personagens falantes ou nomeados na tela, apenas 30,9% são do sexo feminino. Já em filmes, né, de ação ou aventura, apenas 23% dos personagens com fala são femininos, então cai mais ainda, né? E em relação a protagonistas das tramas, né, apenas 23,3% tem uma menina ou uma mulher no papel principal. Também achei importante, né, um dado da Universidade de San Diego, que divulgou no ano de 2016 que apenas 22% dos protagonistas dos 100 filmes de maior bilheteria nos Estados Unidos em 2015 eram mulheres, então 22%, né? E eu deixei, assim, para o final, falar de um teste que eu achei bem interessante, eu até conversei com as gurias em relação a esse teste, que é o teste Bechdel, sei lá como é que pronuncia, onde Alice Bechdel, que é uma cartunista americana, né, ela criou esse teste para saber como as mulheres estavam sendo colocadas nas produções. Então, esse teste, ele é bem simples e ele contém 3 avaliações. Então, para o filme, né, incluir realmente as mulheres como protagonistas, ou pelo menos como, né, como tendo parte do trama, seria necessário que o filme tenha pelo menos 2 mulheres nomeadas, né, 2 mulheres com nomes. Seria necessário que elas conversassem uma com a outra e é necessário que elas conversem sobre algo que não esteja relacionado a um homem. E a Alison percebeu, né, ao fazer essa análise, que o número de filmes aprovados nesse teste costuma ser muito pequeno, porque mulheres praticamente só existem nos filmes como complemento do protagonista masculino e não são de relevância e muito menos personagens de vida independente. Então, isso, quando a gente fala, né, esses dados, a gente não está nos referindo à totalidade, mas à grande maioria, né, dos casos dos filmes no cinema. E acho que não é muito difícil da gente perceber isso na nossa realidade, né. Também é interessante, né, a gente tentar fazer essa tarefa de pegar esses 3 pontos do teste e, ao assistir uma obra, um filme, que a gente pudesse já ir avaliando, né, já ter esse senso crítico de como estão inseridas as mulheres atualmente, né, no ano de 2020, no cinema. Então, era isso, assim, que eu tinha para contribuir. Espero que tenha trazido algo relevante aqui para a discussão. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Alice. Eu acho que é bem isso, a gente vai te ouvindo e vai se apavorando, né? Eu tava aqui, digo, nossa, assim, depois que a gente se para e começa a pensar, né, a gente não consegue não pensar mais. Então, eu acho que é bem importante mesmo. Depois a gente até pode mandar ali no grupo onde os alunos fazem parte esse teste, né, para ver... para quando vocês olharem um filme, experimentarem fazerem esse teste, né? E ver se o filme passa no teste, digamos assim, né?
é bem instigante essa questão. E quando a gente fala em números, né, a gente fica mais assustada ainda, né? Rafa, passo aqui para ti. Eu já tô já ansiosa para fazer perguntas. Acho que a Rafa não me escuta. Me escuta, Rafa? Assim. Já fui procurar a autora que a Alice disse aqui e é relevante esses dados que a Alice trouxe. Não sei se estão me ouvindo. Tá. São Sim. muito relevantes esses dados que a Alice traz, e aí a Ana colocou no chat a questão da série Aruanas, né? E uma das personagens principais, agora não me fugiu o nome da atriz, ela também foi uma das primeiras mulheres protagonistas de uma novela, né? Na rede que a gente tem, que é a questão da Rede Globo, que é mais aberta, ou seja, que mais as pessoas têm acesso, né? E também uma mulher negra, né? Que fez o primeiro papel de uma protagonista. E eu me lembro que algumas discussões foram feitas em cima disso, né? E hoje eu tenho algumas amigas, enfim, que trabalham com cinema não comercial, né? Que são diretoras e tal. E no próprio movimento cineclubista, hoje a gente tem uma diretora. E aí, em 2015, quando a gente fez a gente teve uma capacitação, enfim, e uma reunião do Conselho Nacional de Cineclubes, e a gente já debatia isso. Quer dizer, cadê as mulheres na direção, né? Nunca tinha uma presidenta do Conselho Nacional de Cineclubes, e agora tem a TT Avelar, e é a primeira vez que tem uma mulher dentro do movimento cineclubista, né? E em vários outros movimentos, e não é uma questão partidária ou algo desse tipo, mas a mulher, uma questão mais cultural, na verdade, né? Que isso sempre foi. E no cinema não deixa de ser escancarado isso. É na TV, é no cinema, é na política, né? Sempre as representantes femininas são sempre em menor número. Alice colocando esses dados, esses números, né? E também quem está trabalhando, equipe, né? Equipe de som, equipe de estrutura para um filme, enfim. E esse eu vou achar e vou mandar o link para a Kátia compartilha com os demais e no grupo também, que elas falam, né, Kátia, lá no início a Eliane também, eu acho que deve ter visto a Rê, aonde elas falavam como é que era ser mulher trabalhando na equipe de som, como é que era ser mulher na equipe, e aí uma das narrativas que ela falou assim, eles achavam que eu não ia conseguir porque eu sou mulher, e era um serviço pesado, né? Como se a questão do gênero vai mudar alguma coisa, enfim. E outra coisa que eu tenho uma colega minha que tem trabalhado muito com essas noções e com esses... que dentro do movimento feminista, hoje se discute também a questão do masculino, né? Por quê? Porque a gente a nossa cultura acaba colocando também papéis, né, e formas que o homem, né, o masculino tem que ser. E a questão do homem gentil, do homem mais, como é que eu vou dizer, que demonstre mais os sentimentos, também no cinema não aparece tanto isso, né? Por quê? Porque a ideia do machão, né? De tem que ser forte, a hora vai chorar, né? Eu é uma das brigas que eu tenho em relação ao meu menino, né? Que ele vai chorar alguma coisa e aí sempre tem aquelas frases prontas, né? Não chora, tu é homem. Tá, peraí, porque ele é homem, ele não pode chorar, né? E essas coisas assim. E na escola a gente trabalha nesse sentido, assim, o menino também pode ser o que ele quer, né? Porque a gente acaba sempre colocando e trabalhando a questão das mulheres, né? E o menino também pode ser
demonstrar os seus sentimentos, ele também pode chorar se ele quiser, ele também pode falar, né? Ele também pode demonstrar os seus sentimentos. Então, a gente tem que ter um cuidado para principalmente com crianças e adolescentes, para a gente não acabar excluindo também o menino desse debate, né? Por mais que é claro que para a menina é muito mais aparente, porque ela vive isso dentro das suas próprias estruturas familiares, né? Mas a questão do masculino também a gente tem que começar a pensar nisso. E era uma coisa que para mim não, dentro da minha ideia, da minha conjuntura, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E foi a partir do mestrado que essa minha colega começou a trabalhar os dois lados da moeda, digamos assim, né? E aí ela veio trazendo isso. Quer dizer, às vezes a gente coloca muito como algo ruim, né? E não percebe daqui a pouco até a questão de uma violência reversa que a gente tá colocando em algumas vezes, né? Bom, eu não sei se... Eu acho que a gente começa com as perguntas, Cati. Então eu vou ver se tem... Vou passar para Obrigada, Rafa, pela tua fala. A gente também faz várias reflexões, né? Agora me veio já, pode ser até a minha pergunta? Tô louca para perguntar. O quanto o cinema, assim, principalmente o comercial, né, Rafa? Quando a Rafa fala comercial, é o cinema, assim, ó, que a gente vai no cinema olhar, que passa na televisão, né? Que é um cinema que é feito para dar lucro, né? É um comércio ali. Então, o quanto ele é cruel com nós mulheres, porque ele coloca um padrão, né? De uma mulher geralmente branca, magra, com cabelo liso, com os olhos claros, uma mulher que seria, e essa mulher é assim que vocês devem ser, né? Passa essa mensagem. E geralmente uma mulher que tem a perspectiva de vida de casar, né? O desfecho do filme é uma mulher linda que precisa casar, né? Então eu acho que isso acaba formando gerações com essa perspectiva, né? De o que é esperado de uma mulher e o que é posto para uma mulher fazer, né? É bem, a Eliane traz os estereótipos. Eu acho que isso acaba, de certa forma, também sendo uma das formas de violência contra nós mulheres, né? Essa exigência desse padrão, e a gente acaba internalizando que a gente tem que também, de alguma forma, se colocar nesse papel e ser assim, né? E aí vem todos os outros sofrimentos que a gente tem. Eu gostaria, gurias, que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão, sabe? As mulheres que se veem nas outras mulheres, ou que tem que se ver nas outras mulheres que a gente assiste nos filmes, e também aí as gurias comentaram ali a questão da novela, né? Que é também, e aí a gente até pode agora falar também a questão da diferença de mulheres negras, de mulheres brancas também no cinema, né? Enfim, toda aquela questão que é aonde a gente é colocada, né? Principalmente ali para os nossos jovens, né? Que estão aqui com a gente hoje. Bom, eu posso falar, Rafa? Bom, isso sempre surge, né? Em rodas de conversa com mulheres, né? A gente sempre surge isso de... eu fico até deprimida quando eu vejo um filme, ou quando eu vejo aquela série, porque olha as mulheres, são todas isso, são todas aquilo, são tudo aquilo outro. Mas eu também percebo que isso se reflete do patriarcado que a gente vive, isso se reflete da nossa sociedade, a sociedade que a gente está inserido, ela é assim. E o cinema acaba refletindo isso, sabe? Porque em todos os lugares a estruturação, ela é a mesma. E a desconstrução, ela não é uma desconstrução isolada. O que adianta o cinema fazer uma produção libertadora desses estereótipos se a sociedade não se libertou ainda, né? A gente percebe até em pequenas, por exemplo, que já não tem a ver com o cinema, mas só para dar um exemplo. Parece que o Boticário fez uma propaganda com uma família negra e está sendo atacado. A Natura mesmo fez uma propaganda com um homem trans e está sendo atacada.
Então, são questões muito mais complexas, sabe? Se reflete no cinema, com certeza. Mas eu ainda acredito que é um patriarcado estrutural, assim, da nossa sociedade. E que, para mudar isso no cinema, a mudança, ela tem que começar muito antes. Muito antes. Porque qualquer mudança, qualquer, como o pessoal fala, entre aspas, né, qualquer lacrada que uma produção cinematográfica quiser fazer, vai ser repudiada. Vai botar uma mulher gorda de protagonista de um filme, se não vai receber um repúdio, se não vai receber os haters, né? E daí bota um homem feio, careca, gordo, nananana, normal. Mas por quê? Porque isso está enrostido na nossa sociedade. Isso é bem difícil. Acredito que o cinema, né, as pessoas que estão envolvidas nisso, devem sim se preocupar com esse tipo de questão, mas não depende apenas assim do cinema. A mulher negra, ela vai ser empregada, porque ela é a empregada das nossas casas, ela é a empregada da, sabe, ela ainda está nesse posto, né? O homem negro, ele vai ser aquele que vai ser o marginal, ele vai ser o ladrão, ele vai ser o presidiário, porque ele é. Então, é um reflexo, sabe? É bem difícil, é triste, sabe? É bem triste. E eu acho que isso tem que ser refletido e levado às discussões. Mas, como eu disse, não é um problema isolado do cinema, então é bem complicado. Não sei o que a Rafael teria para nos falar. Bom, o que a Kate colocou, né, a questão de que, então, como é que eu vou dizer isso? Quando eu falo a questão do cinema comercial, e aí o que a Kate bem disse, né? O cinema é feito para ser vendido. Então, e aí completa com o que a Alice coloca, de que o que as pessoas querem ver, né? O que as pessoas querem comprar dentro do cinema, né? E aí vem essa estrutura, o que a sociedade pede. O que produções independentes têm feito é trabalhar contra esse sistema, né? Trabalhar contra isso. Por quê? No momento que tu coloca problemas sociais da vida cotidiana real das pessoas ou depoimentos, enfim, e trabalha essas questões mais pontuais e mais sociais, digamos assim, que o cineclubismo tem esse papel, que o cinema não comercial, enfim, né, tem esse papel, sim, que é mais de enfrentamento, ele começa a demonstrar e apresentar um estereótipo diferente do que a gente tem culturalmente mostrado no cinema comercial, que é feito para ser vendido, né? E quando tu começa a colocar e ver outras produções que não são essas, talvez o nosso olhar mude, né? E a ideia e o papel dessas rodas da conversa, desses sessões cine-debate, cine-clube, enfim, qual o nome queiram dar, é bem essa. É a gente começar a refletir sobre essas questões, né? E daqui a pouco eu vejo na TV só a menina, né, magrinha, enfim, esse estereótipo que é vendido, mas aí eu vou olhar vou começar a trabalhar e ver dentro do cinema não comercial estereótipo que não é assim, que a vida das pessoas não é assim, né? E acho que a Simone tem uma outra pergunta. A questão do assédio, né, que foi bastante combatido em cima da questão do Oscar, enfim, e ele é combatido e trabalhado e tratado também dentro desses movimentos, digamos assim, né? E essas mulheres diretoras, né? Eu acho que tem um exemplo que é a Saskia. A Saskia Sá está trabalhando com a questão de documentários, né? Ela fez o documentário sobre o Rio Doce, né? Que foi a questão
Ai, agora me esqueci. Eu vou passar depois para vocês, tá? E ela já trabalhava isso. E eu me lembro que ela falava muito disso, do quanto, por mais que dentro de um movimento que é a favor de mudanças de estrutura, de mudanças de paradigma, que era o movimento cineclubista, a mulher ainda era deixada de lado tanto com essa questão, ou ela era tratada como um objeto sexual e muitas vezes assediada, né? E isso foi uma das coisas que nessa reunião foi colocada, e muitas mulheres se posicionaram em cima disso, né? Em relação a esse assunto, assim. Eu acho que a gente tem dois lados nisso tudo, né? A gente tem um movimento, não sei se dá para chamar de movimento, mas um caminhar que está indo muito ao contrário do que a gente tem debatido, do que a gente tem tentado trabalhar e pensar de mudanças de paradigma, né? Que é uns posicionamentos malucos, como o que a Alice citou da questão da Natura e coisas que as pessoas têm dito e têm falado, assim, que eu não sei se sempre pensaram, e a minha reflexão sempre pensaram isso, só que agora estão tendo lugar para falar, né? Lugar de fala para mostrar os seus preconceitos, para mostrar as suas atitudes idiota, porque eu acho que alguém que vai falar do outro dessa forma é um pensamento idiota. E assim como tem muitos movimentos que estão pensando, estão reestruturando, estão lutando contra isso, né? Então a gente tem dois lados aí, que é ruim, que é difícil. Por quê? Porque a gente precisa pensar que a sociedade é uma só, né? E essa polarização, ela dá chance e ela dá poder para quem já está no poder, né? Eu acho que esses dois lados da moeda, ela é complicada, porque a gente se coloca contrário a pessoas que a gente convive, que pensa as mesmas coisas que a gente, só que daqui a pouco, sei lá, por um pensamento, por uma coisinha, ela acaba falando algo muito contrário com aquilo que tu acredita e tu acaba criando inimizades, né? Eu vejo pelo meu Face a quantia de gente que eu acabo pessoas que eu sempre tive um carinho enorme, sabe? Que fizeram parte da minha vida que eu acabo excluindo, tirando pelas besteiras que falam, né? E se tu vai colocar, e se tu vai olhar o Face da pessoa, todas as pessoas que fazem parte da vida dela hoje falam aquilo que ela está falando, sabe? E isso é muito maluco. E a questão do gênero vem nisso, né? E a questão do assédio também. E agora tudo é assédio, e nessas essas frasezinhas. Eu acho que a Simone pediu para falar, Kati. Vou passar a palavra daí. Bom, boa tarde. É uma satisfação. Rafa, muito bom te ver e ouvir, né? Acho que é uma oportunidade muito bacana, que a gente poderia pensar como uma possibilidade de ampliar essa discussão mesmo, para que ela seja intercamp, né, interinstituições também, né, e, assim, muitas coisas inquietam a gente quando começa a falar, né, sobre o machismo, né, acho que nesse movimento que é tão necessário, né, de nós colocarmos as nossas pautas. E eu coloquei a questão do assédio ali, que foi denunciado, né, que as atrizes se mobilizaram no movimento para dar visibilidade, né, porque eu acho que isso é o principal, quando a gente, e o cinema, ele tem essa função, né, a Alice, quando ela colocou ali as questões, ele vai, não é a pauta e tal, eu acho que o cinema, ele tomou como pauta muitas questões, a questão do racismo, né, de colocar o negro como, né, aquele suspeito. Tem até filmes, né, de que pintavam o rosto das pessoas brancas para que eles se associassem, né, o assassinato ao negro, enfim. Então, eu vejo que ele tem um papel muito importante em construir essa sociedade machista também pelas pautas que ele traz. E tem que ser por meio dele para se fazer um movimento contrário também, né? Ele tem um papel fundamental em
em defender as pautas feministas e trazer todo o prejuízo, né, que o feminismo, que o machismo traz para a sociedade, sofrimento tanto para mulheres como para homens também, né? Então acho que esse movimento ele é necessário. E também, né, nessas questões que eu coloquei do assédio, porque nunca se ouvia falar, né? E quantas atrizes passaram por situações de assédio sexual, né, estupro, e tiveram que ser caladas. Quantas situações que a gente sabe, né, no cinema, nesse campo, né, da arte, que muitas vezes tu quer ascender e tu quer ter visibilidade, precisa vender o corpo mesmo, né? No mundo da moda é isso, acho que teve uma série aí que mostrou tão bem essas questões também. Então, é um espaço de muita violência contra a mulher, né? E é importante que elas sejam denunciadas. Eu achei tão bacana, assim, quando as atrizes se levantaram em sinal de protesto, né? O diretor lá, o Roman Polanski, que tinha, né, questões de assédio sexual há anos e estupro. Então, numa cerimônia, né, num Oscar, que tu mostra, olha, nós não concordamos com isso, nós não pactuamos com isso. E eu quero trazer isso também para a nossa realidade, né, porque a gente sabe que o assédio sexual, ele está presente. Nós fizemos uma pesquisa no nosso campus ali, em São Vicente, e agora a gente vai refazer, porque ela foi meio rápida, pelo Nugedes, mas vou cadastrar o projeto, assim, para a gente ter realmente os dados do assédio, porque é isso, né? É quando a gente traz essa informação e dá visibilidade para o que acontece, né, de violência contra a mulher, é que as ações começam a acontecerem no sentido de mudar, né? A gente sabe que nossas instituições aí, não, mas faz de conta que tu não vê, faz de conta que não é assédio, será que foi uma brincadeira, mandou uma mensagem, não quis dizer, não, é assédio, né? Então, a gente precisa colocar as questões com muita clareza também, né? Isso é assédio, isso a gente não aceita, né? Tanto entre colegas, quanto na relação hierarquizada, que é pior ainda, né, de professor para aluna, que é um absurdo, e a gente sabe que acontece muito, né. Então, eu vejo, assim, que tem, sim, um papel muito importante o cinema quando ele traz isso, né, e quando ele coloca essas pautas como pautas importantes, né, filmes que mostram a questão do assédio sexual, que mostram a luta e a dificuldade que é de tu denunciar isso também, que a maioria das vezes ele é revertido contra a vítima, né? Ela está aproveitando esse espaço, ela quer visibilidade, ela quer aparecer, ela usou uma roupa muito curta, ela não sei o quê, né? Então, acho que é tão importante que essas questões venham à tona, né? E eu vejo, assim, e achei muito bacana, Rafa, a ideia, já fiquei pensando aqui de 1000 trabalhos que a gente pode desenvolver realmente, né? Por meio do Cineclube, para trazer essas questões para o debate de uma forma mais sutil, né? Nós até tínhamos pensado de debater lá esse ano, no fim não deu, um documentário que tem sobre a violência contra a mulher, acho que vocês devem conhecer, a Tatiana Balém já trabalhou, acho, com ele, que é de Santa Catarina, que mostra, não me lembro agora o nome dele, mas mostra toda a violência contra a mulher no campo, né? Então, é mais um documentário fabuloso, assim, para se trabalhar com essas questões, né, da violência contra a mulher. Mas muito legal, parabéns, gente. Estou bem feliz, assim, de estar aqui hoje. Obrigada. Cati, eu queria falar um pouquinho. A gente que agradece, né? Estamos muito felizes também. Eu acho que um pouquinho do que a Rafaela colocou, como a gente pode começar a mudança, né? E o que a Simone colocou também. Onde a gente tem alcance, a gente promover a discussão, onde a gente perceber as coisas erradas, ou em casa, né? Com os nossos filhos, ou com as nossas filhas, né? Então, um bom começo é a gente
desnaturalizar o assédio, né? Super importante isso que foi colocado aqui, nos bastidores desse cinema, como ele acontece em outras esferas, né? Ele está dentro da sociedade, no cinema é só uma porção, digamos, né? E a gente acaba naturalizando, né? Isso que a Simone colocou, foi só uma brincadeira. Não deve, a gente não deve aceitar, e eu acho que se a gente começar a se posicionar nos nossos espaços e tentar ampliar esses espaços, é uma gota d'água num oceano, né? Mas como dizia a Madre Teresa, o oceano é feito de gotas, né? Então, gotinhas são pouquinhas, mas a gente consegue, talvez, impactar em algum momento a vida de alguém. Então, é isso que eu queria falar. Obrigada, gurias, pelas contribuições. Esse assunto é bem instigante, né? Agora nós temos a Eliane, que fez a sua inscrição aqui. Por favor, Eliane. Primeiro, eu quero elogiar a mediação da Catiele, né? Que é um espetáculo, assim, a gente transita pela fala. Brincadeira, gente, isso é a cumplicidade que o projeto está nos trazendo, e eu gostaria de falar duas coisas. Primeiro, sobre a extensão, né? O que ela tem provocado em nós, as transformações e a aprendizagem que a gente tem construído junto, né? Nós somos um grupo diverso mesmo, né? Nem vou tentar definir no quanto e em que a gente responde a isso. Para mim, tem sido maravilhoso, no sentido de aprendizagem social, de aprendizagem de convivência, né? De lidar com esse diferente, de todas as provocações que as temáticas estão vindo e estão trazendo, pela presença dos nossos alunos maravilhosos, né? Alunos e alunas que estão aqui e que se mantêm conosco nesse ensino não presencial, né? Que nós arriscamos por tanto desejo de fazer esse projeto, nós pensamos, não vamos parar, né? A gente vai dar continuidade. Com fomento, sem fomento, a gente vai dar continuidade. E ele começou em abril, né? Final de março, abril, e eu sinto que vem ainda com todo o gás, né? E já com possibilidades da gente fazer novas parcerias. Então, isso é algo que eu estou levando para a vida, né? Acredito que os estudantes também, de certa forma, porque é um espaço de fala, de posicionamento, de encontro com esse outro. A gente fala tanto em empatia, em alteridade, em equidade, mas é nesse fazer que a gente vai conseguindo, né? Senão a gente fica só no discurso e isso é muito complicado. E a outra coisa, eu não vou entrar na temática do cinema, até para não tirar espaço dos alunos, mas a outra coisa que eu gostaria de agradecer é a oportunidade de estarmos em 3 santiaguenses aqui reunidas, né? Simone, Rafaela e eu, né? Que a gente teve uma caminhada, nós somos mulheres, nós somos professoras, nós somos da mesma região, e que daí a gente se encontra e começa a fazer educação em outros espaços, né? Outros espaços que também são possíveis. Não só físicos, mas também espaços de discussão e de resistência que a gente tenta ir desenhando e chamando juventudes, né? As nossas juventudes do IFAR, que estão muitas vezes precisando desse ninguém solta a mão de ninguém, né? Muito obrigada, Simone, pela tua presença hoje, dos estudantes, do nosso grupo, da Rafaela de sempre, que se agregou, e agora nós já somos uma, né? Uma equipe, um grupo. Um abraço para todo mundo. Obrigada, Eliane. E assim também, né, lembrar o papel que a gente tem também para as nossas alunas lá do campus, né, e o quanto a gente é exemplo, né, e as nossas atitudes são, talvez, assim, a figura feminina para elas, de referência, né, a gente não se dá por conta, mas às vezes a gente, assim, olha,
pode estar sendo o espelho, né, das nossas alunas lá, e eu me preocupo bastante, né, assim, com esse poder que a gente tem, né, tanto para o lado bom como para o lado ruim. Então, quando a gente, por exemplo, está numa situação e a forma que a gente reage numa situação, como a Simone trouxe, da questão do assédio, então, quando a gente escuta uma questão, a forma como a gente vai se posicionar, ela é determinante, né, para essa menina, né? Pode ser, né? Pode ser um dos condicionantes, de repente, para como ela vai se guiar, né? Então, o quanto a gente tem responsabilidade e o quanto a gente ter esse espaço que a gente está fazendo agora, né? De mexer com isso, assim, né? E o Nujedes também, ele vem cada vez num movimento mais intenso para isso, né? Desse sentido, então, só para reforçar o quanto a gente tem um papel bem forte, bem importante, assim, nessa questão, né, de representatividade e de ser um modelo, assim, né, para essas gurias aí, do quanto, né, das várias situações que a gente passa no campus e agora também de forma remota, né, a gente também é um espelho até nas publicações que a gente faz no Instagram, né, coloca uma publicação ali, aquilo tem uma repercussão bem impactante, porque as pessoas pensam, nossa, é a professora Eliane que postou isso. Então, isso tem um peso, né? Assim, nossa, a professora postou isso. Então, se ela postou, é verdade, por exemplo, né? Se for essa questão. Então, a gente mexe com essas coisas, né? A Eliane esqueceu uma coisinha, pode? Só retomar a fala da Alice e a tua também, Kati, no sentido dessas representações, né? Do que a gente traz das nossas histórias e nós, enquanto mães de meninos, eu tenho um menino de 15 anos, né? Como eu vou propor esses conceitos de uma outra forma e através da minha relação com esse menino, né? A minha relação de mãe. Isso é importantíssimo, que a gente consiga ter relações mais tranquilas, não tranquila no sentido de calma, mas de elaboração desses conflitos que a gente precisa ir costurando e construindo, né? Quem que eu estou mandando para o mundo? Quem é esse sujeito que eu estou mandando para o mundo? Obrigada. Isso, e agora que estava falando, eu me lembrei de uma coisa antes de passar para a Rafa, que às vezes aqui em casa a gente assiste filme, né? É só eu e o Pedro, né? O Pedro é meu esposo, então ele já tá grande, né? Eu sempre, assim, quando a gente tá assistindo um filme e tem uma fala que eu não concordo, eu sempre faço uma intervenção. Isso tá no meu automático, assim, né? Eu não tenho filho, mas sempre quando a gente tava antes do coronavírus, né, que a gente tinha uma vida próxima das pessoas, eu tenho uma penca de primo, né? Então, eu sempre fazia, e são todos gurias, né? O Giovanni Rio é só guri. Então, eu sempre, quando a gente tava junto, eu dava umas cortadas, sabe? Assim, trazendo outras posições, bem aquilo assim, o menino não pode chorar que a Rafa trouxe. Claro que pode, gente. É ser humano, pode chorar, tá permitido, né? E o quanto as pessoas ainda falam, não pode chorar, mas pode, sabe? Então, é esses pequenos detalhes que a gente pode contribuir. A Rafa, por favor. Eu só para complementar o que a Kate falou da questão da representatividade, hoje ia estar uma pessoa, né, assim como a Simone também, de uma forma mais não tão próxima como a Rosângela, mas a minha formação vem muito do meu espelhamento com a Rosângela, né, na pessoa da Rosângela Montanher, porque ela primeiro, ela era coordenadora do curso quando eu entrei, né? E depois eu acabei indo trabalhar na casa dela com os meninos e bolsista dela, e fui trabalhar no cineclube com ela, enfim. E o quanto esses debates
em relação à questão de gênero, ele vai começar na minha vida muito por conta dessa relação. Eu nunca pesquisei, nunca estudei sobre isso, né? Mas eu acabei, por conta da minha vivência com ela, de bolsista, e a bolsa do trabalho, né, que a gente desenvolvia não tinha a ver com gênero, eu me sinto à vontade para falar sobre isso, né? E a Kate falou da questão da representatividade, e eu sempre trabalho, e aí teve um evento que a gente fez na escola, uma semana de integração, enfim, e onde eu passei um curta falando sobre assédio. E na mesma semana, 2 meninas vieram conversar comigo por conta do que elas estavam passando, sabe? É um curta que ele não é uma coisa agressiva, ou seja, que vai tratar. E aí o Bergala, eu acho que e a Regiane me corrige se não é, eu acho que é o Bergala que fala que o cinema, ele mostra as dores sem sangrar, ou seja, né, ele trata os machucados da gente com mais carinho, né? Então, coisas que estavam acontecendo na vida dele, o cinema, na vida dessas 2 meninas, o cinema, esse curta que elas assistiram, ativou, e elas vieram conversar, e elas saíram dessa realidade, sabe? Então, acho que o cinema tem esse potencial, assim, e sim, a gente é uma representação, porque elas não foram falar com nenhuma outra professora que não trabalhava, que não conversava sobre isso com elas, né? Então, acho que essa é a nossa ligação, assim, e o Cineclube dá esse espaço de sociabilização, de ter uma proximidade com os alunos, com as alunas, enfim, e que elas vão vir conversar com a gente. Vocês vão ver que, seguindo o projeto do Cinemação, vai ter muito aluno vindo conversar e se integrando ao grupo por conta dessa representatividade que a gente acaba tendo. A questão afetiva, né? É isso. Obrigada, Rafa. A Simone. Alice? Te atrapalhei, Kate. Termina aí. Depois eu falo. Deu uma travadinha, Alice. Cortou aqui para mim. Tá. Antes de prosseguir, eu gostaria só de fazer um comentário em relação ainda ao que a Simone falou antes, que era sobre as atrizes, né, que denunciaram o abuso sexual, né, o assédio. Eu acho que foi um movimento muito importante do cinema, e o que a gente pode observar é que o que motiva muitas vezes as mulheres a denunciarem um assédio é justamente a sororidade entre as mulheres, né? Elas não estarem sozinhas, e isso faz com que elas tenham coragem, porque quando tu tá sozinha, tu se sente mais insegura ainda. Bom, quando tu vai denunciar um assédio, tu sabe que vão tentar te culpar e tirar a pessoa realmente de jogo. A culpa foi tua? Será que foi assédio mesmo? Tu não deve ter entendido direito o que aconteceu, né? E quando nós estamos juntas, isso se torna muito mais fácil e mais encorajador, né? E a gente pode observar que esses movimentos de denúncia estão acontecendo, começaram a acontecer mais. A gente pode observar até aqui em Santa Maria, né, que teve um movimento grande de estudantes que se uniram para denunciar um professor. Aqui no GEDES mesmo, as alunas estão entrando em contato conosco para fazer relatos, e nós estamos encaminhando. Então, aos poucos, claro, né, que os passos de formiga, esses abusadores, eles vão perceber que eles não podem fazer isso. Eles não têm autorização para fazer isso. Porque as meninas, elas estão se empoderando, elas estão se organizando, né, para se unir, para combater isso, porque a gente não tolera isso. Ninguém tolera. Eu e a Catiele fizemos um curso, até faz uma semana, eu acho que concluiu, que uma das modalidades dele era sobre assédios. E quando a gente via os relatos, impossível tu não se identificar em um, sabe? Em um não, em vários. A gente tá farto disso, a gente não aguenta mais isso. A gente quer ser um cidadão livre, que não precisa mudar o itinerário do teu caminho para não ser abusado quando tu passar na frente de um bar, sabe?
eu acho que a sociedade está mudando por causa dos nossos movimentos. Não é porque está mudando porque botou na marcha automática e mudou. Não. É por causa da nossa luta, do nosso movimento. E isso é importante, a gente deve promover esses espaços. E assim, a minha visão é essa, sabe? Que deu mais visibilidade foi a sororidade entre as atrizes, é a sororidade entre as alunas, né? E isso motiva, né? Então, sempre tentar estimular a união das mulheres, né? E não aquela rivalidade entre elas, que é muito estimulada até por tudo, né? Pela estruturação da sociedade, né? Então, eu pedi a palavra mais para complementar ali a fala da Simone. Sou eu? Muito legal, Alice. É bem isso mesmo, né? E só trazendo para a questão do Instituto, né? Que é uma das questões que a gente pretende trabalhar, é criar os trâmites, né? Porque hoje as meninas, elas não têm conhecimento para aonde que elas vão, né? O Nugedes, acho que em julho faz um trabalho bacana, São Vicente a gente tenta fazer, mas ele não é o órgão que necessariamente vai receber as denúncias, né? Muitas vezes vai lá para a enfermeira, para a psicóloga ou para o psicólogo, e é ali que elas vão canalizando, né, o sofrimento que elas estão vivenciando muitas vezes. Então, é bem importante que a gente possa criar esses trâmites dentro da instituição, né? E voltando para a questão da representatividade, eu vou contar uma história da Rosângela, porque eu e a Rafa, a gente tem uma ligação pela Rosângela, né? Nós trabalhávamos na URI e sempre ela discutindo as questões do feminismo, e, né, enfim. E aí eu dizia para ela, Rosângela, ela é minha comadre, né? Daí eu dizia, Rosângela, como que tu, uma mulher que debate feminismo, não dirige? Ela não dirigia. Te lembra, Rafa? E aí eu dizia, não pode. Primeira coisa, teu discurso tem que ser coerente, né? Ela, mas eu tenho medo, não sei o quê. Eu digo, bom, então, tu vai ter que ver, né? Tu vai ter que vencer esse medo para tu conseguir efetivamente mostrar que tu é uma mulher independente totalmente, né? Porque senão fica contraditório, tu depende de alguém para dirigir. Sei que no fim ela conseguiu, hoje ela anda, vai por tudo, ela me diz, se não fosse tu insistir tanto, acho que até hoje eu ainda estaria, né, dependendo de alguém que me conduzisse. E ainda do comentário que eu fiz para a Alice ali, né, do quadro dela, eu me lembrei do meu episódio, quando eu concorri à direção do campus em São Vicente. Estamos aí em época de eleição de novo, eu não tive coragem, né, porque foi bastante traumática a minha experiência, porque me diziam assim, alguns estudantes e colegas, acredito também, a Dilma quebrou o país e a Simone vai quebrar o campus, porque nenhuma mulher ousou concorrer lá, né, nunca. Então, eu fui a primeira mulher que tentou, efetivamente, não, eu vou concorrer, eu quero ter a oportunidade de fazer a gestão nessa instituição, né? E aí, obviamente, que a questão do machismo, assim, desse conservadorismo veio com muita força, né? Muita, muita mesmo, e usavam os exemplos piores, assim, que se podia, não é porque tu é mulher que tu vai ser capaz de gerir a instituição, tu acha que só sendo mulher tu já tá com essa capacidade, né? Então, e era tão rápido, né, esse processo de disseminar essas informações em meio aos estudantes, principalmente das agrárias, que são um pouco mais conservadores, pela própria tradição do campo, né, não houve tempo para reverter tudo isso. Mas como a gente sofre quando a gente quer ocupar os espaços, né? E, por fim, na questão dos estereótipos também, né? Sofri quando eu resolvi deixar o meu cabelo natural. Eu tive que ouvir do meu irmão, mas mulher tem que pintar cabelo. E eu disse, como assim mulher tem que pintar cabelo? E que foi o que mais me motivou para parar de pintar o cabelo, né? Porque eu disse, por que os homens não precisam? E são charmosos, grisalhos, e a mulher é obrigada a se submeter a usar tintura todo mês, a cada 10 dias, né? Para poder atender a esse estereótipo aí que é colocado da mulher como ela tem que ser. Então, e nisso meus filhos me apoiaram 100%, sempre me apoiam, coisa mais querida, né? Mas não é fácil, né?
quando a gente tenta vivenciar efetivamente, né, as nossas lutas, assim, e ocupar os espaços, é um processo que é sofrido também, porque a gente ouve muita coisa que não gostaria de ouvir, né? Sente na pele mesmo todo o preconceito. Muito obrigada por me ouvirem, adorei. Vou parar, agora não falo mais, tá? Simone, eu acabei de botar aqui que eu preciso complementar, mas é a última vez, não falo mais. A gente se empolga, né? Ouvir o teu relato é muito deprimente, assim, mas é um tapa na cara que a gente leva muitas vezes durante a nossa caminhada como mulher, né? E é impossível eu não lembrar da fala da reitora Carla um dia, que ela fala, né, que eu não sei se vocês lembram, devem lembrar sim, acredito que estão há tempos também na instituição, que a primeira eleição, onde ela ganhou, né, a eleição, era ela e mais 2 candidatos, o processo ele foi colocado em dúvida, né, e ela foi retirada do cargo, veio o interventor, né, que ficou um tempo, para investigar, ter que se investigar, se tinha tido algum problema ou não, e uma coisa ficou clara ali, né, que isso só aconteceu, ou uma das principais motivações para isso ter acontecido é porque ela era uma mulher. Se tivesse ganho um candidato homem, isso não teria acontecido. Em relação a Dilma, eu sou fã da Dilma, assim, como pessoa, como ser humano que a Dilma é, e isso já gera uma polêmica enorme, porque ela é totalmente mal vista, porque ela é uma mulher na política. E ela só sofreu o golpe, assim, pode ser que eu esteja exagerando, mas 90% por ela ser uma mulher. Então, a gente não pode deixar de falar nisso, sabe? De como a mulher, quando está no poder, ela se torna uma ameaça a esse patriarcado, que é tão frágil que não consegue aceitar uma mulher no poder. Né? Então, é só para complementar, e juro que eu não falo mais nada hoje, para nós poder terminar. Mas tem que falar, o debate é esse, a ideia é essa, né? Quanto mais a gente falar, melhor. Mas é bom, né, que a gente cria esses momentos e o quanto isso é forte, e cada fala a gente começa a pensar naquilo que a gente viveu e vive, né? Que umas bem mais e outras talvez menos, né? E também, às vezes, a gente sofre tanta violência e até que a gente, às vezes, estude que aquilo é uma violência, a gente não se dá por conta, né, do quanto a gente é violentada. Isso também é estudo, né? E agora, eu pensando aqui na fala que a Rafa traz da questão do cinema, né? Não sei, mas do resumo que eu faço é que o cineclubismo poderia ser até um movimento no sentido da gente alcançar algumas mudanças nesse perfil de representatividade das mulheres, né? De mudar isso seria, né? Como todo movimento, ele busca alguma coisa, mas eu acho que o caminho é isso. Até de produzir, né, Rafa? Eu não sou cineclubista, não sei qual que é mas eu penso que a gente pode produzir conteúdos também, né? Dessas histórias, sei lá, agora ouvindo, pensando assim, seria muito bacana de se ter alguns relatos assim, né? E fazer uma história, né? A história das mulheres também. É isso, e eu acho também, né, o quanto a gente tem do papel do filme que a gente consome, né, e daquele filme que a gente reproduz, que a gente gosta muito, né, o quanto também a gente pode ter um cuidado com isso também, né, de repente a gente trabalhar filmes que a gente acha que as mulheres têm uma posição mais interessante, né, que represente mais. Então, a gente também está em tudo, né, no caso. Então, o quanto é importante a gente também dar voz a filmes que mulheres tenham também um protagonismo, né. Não sei se a Rafa, de repente, gostaria de falar para nós como que a gente pode, então, iniciar esse movimento, né, de fazermos
Um cineclube seria de mulheres, eu acho, não para mulheres, de mulheres, ou com mulheres. O com é mais legal, né? Não sei, Rafa. Acho que o cineclube e esse movimento já está sendo feito, né? Quando a gente trouxe um curta-metragem feita pela primeira mulher indígena a se formar doutora, né? Porque o filme do Mensagens da Terra é de uma mulher, ela é a diretora, né? A Maria, e isso é representação, né? Então, enfim, a gente já está fazendo isso, né? E o Cinemação, a gente pode não identificar ele como cineclube Cinemação, mas ele é um cineclube, né? Ele faz uma atividade cineclubista. O cineclubismo é isso, é o assistir a um curta, um média, longa, enfim, e debater sobre o assunto. Essa é a base do movimento cineclubista, né? Mas a Simone traz isso, e o movimento cineclubista, assim como vários outros movimentos sociais também, enfim, o movimento cineclubista, ele tem ele é muito forte na década de 50, né? E há uma retomada no período da ditadura civil-militar, aonde ele lutou muito com essas questões políticas, né? Em 2013 ele tem uma retomada, principalmente o movimento, não que cineclubes não deixaram de existir, existiram, né? A gente tem o Lanterninha Aurélio de Santa Maria, que nunca parou as atividades, né? Não sei agora com a questão da pandemia, mas só que dentro do movimento cineclubista também existe isso, né? Também, porque é uma questão de estrutura social, né? Como a Alice colocou também. Dentro do movimento cineclubista também tem assédio, dentro do movimento cineclubista também tem não ter tanta voz às mulheres, né? Como eu dei o exemplo de que a primeira vez que tem uma mulher diretora do CNC, do Conselho Nacional de Cineclubes, é agora, 2020. O movimento cineclubista existe desde a década de 20, 30. Quer dizer, né, é um passo. E essa questão de estar trabalhando, eu acho que só por estarmos protagonista dessas debates, já é essa questão. E daqui a pouco trazer mais diretoras de cinema, mais diretoras de curtas, enfim. A gente tem vários exemplos aí, tem uma que trabalha muito, que é do movimento cineclubista, que é a da universidade, aquela da fronteira sul, agora não vou lembrar o nome dela, e ela está fazendo um trabalho falando com outros cineastas, né, outros diretores de cinema. Não vou lembrar o nome dela agora, me fugiu. O filme é O Silêncio de Lara, que a Simone comentou, é O Silêncio de Lara. E ele foi um filme feito para divulgar o 180, né? O número de denúncias contra direitos humanos. E o engraçado é que quando eu fui ler sobre o filme, né, eu passei para os alunos porque eu encontrei ele, achei ele muito singelo, assim, não é forte para trabalhar com crianças e adolescentes, né? E aí ele foi feito em parceria entre uma igreja, né, e o centro que trabalhava com a questão do 180, do número de direitos humanos e tal. E eu fiquei assim, o filme foi feito por uma igreja, né? Eu disse, espera aí. A gente tem esse preconceito também em relação a algumas igrejas que são conservadoras e tal, né? Então vai desconstruindo, a gente mesmo vai se desconstruindo, né? Com esses nossos conceitos prontos. Obrigada, Rafa. Mas é isso, acho que a gente tem que ir se conversando, né? A Rê até lembrou aqui, claro, que a gente trabalhou com a Carolina, né? Também perdi aqui o nome. Aquele, né? Quando a gente também deu voz, né? A Carolina. Eu perdi aqui o nome. E aí também, claro, agora, já a gente se encaminhando para o final, né? Foi quando, acho que foi em 2018, né, Rê, que a gente também tem um curta, um roteiro feito por mulheres, com mulheres, né? Eu, a Rê e a Raquel, que tá aqui, a gente fez o nosso 1 minuto, né? Também, que era o sonho da gente ficar famosa e não deu, né?
Ainda não deu, mas ficou bem legal, né, gurias? E ele foi feito por nós. Quer contar a tua experiência, Rê, como diretora, produtora, fotógrafa? Não, foi uma provocação, acho que foi da reitoria, era um minuto contra um minuto contra a violência contra a mulher. Era isso. Mas, assim, ó, a questão toda agora, esse momento é que a gente está em isolamento, né? A gente tem planos de produção, de que os alunos produzam. Então, nesse momento agora, a gente está impedido de fazer isso. Mas as ideias, logicamente, existem. E eu acho importante que a gente não se isole em algo feminino para que a gente tenha voz entre os masculinos, digamos assim, né? Então, tipo, a gente se diferenciar, fazer um cineclube feminino, não, vamos trazer a discussão, né? Como a Carolina de Jesus, como a gente trouxe esse filme de hoje, para que a gente pare e pense sobre e promova a mudança necessária, né? Mas a produção, ela faz parte também do projeto. O projeto que o projeto ele começou, era uma proposta e ele foi se movendo, se movendo. O cineclube, a formação, né, docente e discente, e a produção, que também faz parte. Né? Mas aí agora vamos ver como vai se encaminhar daqui para o final do ano, se a gente conseguir. Eu acho que a gente tem bastante coisa, bastante caminho para andar, né? É isso. Obrigada, Rê. Até o final do ano, vamos passar nosso curto, então. Eu pergunto se alguém tem mais alguma contribuição, né? Para a gente já se encaminhar, então, para o final do nosso evento, né? Rafa, por favor. Estão acontecendo lives do movimento Rede Cineclubista, que foi um movimento que foi feito, um projeto que foi feito na Bahia, tá? Aonde eles organizaram, deram formação e organizaram cineclubes em várias escolas. E eu tenho um sonho. Olha, o Heitor chegou gritando. Eu tenho um sonho que é ver acontecer uma rede de cineclubes nos IFE, no Instituto Farroupilha, sabe? De todos os campos terem. Eu não sei se a Simone sabe ou se tem alguma, mas o São Vicente já teve um cineclube, né? Eu encontrei alguns vídeos no YouTube, que era uma página do cineclube de São Vicente do Sul. Teve cineclube em Alegrete, eu não sei se ainda tem, se ainda está funcionando ou não. Então, na verdade, ações já existem, né? E eu acho que, olha, em Santo Augusto, então, eu acho que fazer essa rede, né? E agora talvez seja o momento de conseguir chegar nessas pessoas por causa da questão virtual, né? E daqui a pouco todos os institutos terem esse ambiente, esse movimento, porque assim os alunos também vão se apropriar disso, os professores atrapalhando o cinema nas escolas, enfim, né? E as gurias já estão cansadas de me ouvir falar, mas é lei, né? É lei e essa lei não é cumprida, que é a lei do cinema nacional nas escolas. Então, é uma forma, é uma ideia, enfim, eu ainda vou ver isso. A gente está agora aí em disputas eleitorais, quem sabe é uma questão para se colocar em pauta, né? Dentro da instituição também, né? Eu acho que é uma ótima ideia e o momento é bem oportuno mesmo. Uhum. Eu acho que é um momento, assim, da gente trabalhar, bem como trouxe a Rafa, se não só por ser uma lei, né, mas a gente tirar a cultura que, no meu tempo de colégio, né, que assistir filme era para matar aula, né, algo que totalmente ultrapassado, né, a gente sabe que não. E quantos temas a gente pode trabalhar, né.
A Alice, então, pediu para eu fazer um convite para sexta-feira da semana que vem. Na sexta-feira que vem, o Nugedes, né, em alusão ao Agosto Lilás, que é o mês contra a violência, né, contra a mulher, e também no dia 7, exatamente, é o aniversário da Lei Maria da Penha, né, uma importante lei de proteção às mulheres. Então, a gente tem a colega Camille, que está aqui também conosco, que vai fazer a mediação deste evento. Ele vai ser também uma roda de conversa, né, e ele vai ser sexta-feira da semana que vem, a partir das 19 horas. Não precisa inscrição prévia, né? Mas vai ter certificado, que a gente adora um certificado, né? E aí o tema que a gente vai trabalhar vai ser o documentário As Rosas que Não Se Calam. E a partir desse documentário a gente vai, então, conversar sobre esse importante tema que é prevenção de violência contra as mulheres. E nós temos 4 colegas que vão, então, abordar esse tema. Eu vou pegar aqui no meu celular para não cometer o erro de errar o nome das colegas, né? Para falar bem certinho para vocês. Ele vai acontecer nessa mesma estrutura aqui do Meet, né? Então, a gente vai poder fazer intervenção, vai poder perguntar para as gurias diretamente. Aqui, então. Como eu falei, vai ter a colega Camille, né, que está aqui conosco, que vai fazer a mediação. Camille é assistente social do nosso campus. Aí nós temos a professora Cristiane Soares, que ela é professora do município de Uruguaiana. E aí ela também, né, ela participa de um grupo de pesquisa com a temática de gênero. Aí nós temos também a Marta, que é assistente social do município de Julho, a Maria Leonor, que é advogada em Júlio de Castilhos, e ela também faz parte, é a presidente, né, da Comissão da Mulher Advogada e trabalha com essas questões de gênero no município. E a nossa colega também, a Eliane, que ela é advogada, e a nossa colega do campus de Santa Rosa, que também trabalha com as questões, né, do feminismo e essa luta, então, pela prevenção da violência. E aí nós vamos assistir esse curta, né, As Rosas que Não Se Calam, vamos assistir no evento mesmo, um pouquinho antes. E aí, então, eu acho que vai acalentar bem essa discussão, né, que a gente já se propõe a fazer também. Então, né, agradeço a participação de todos, assim, muito bom a gente estar conversando esse tema que é bem desafiador, né, e agradecer também a Rafa, que teve que se virar nos 30, né, Rafa, a gente tinha um outro planejamento, e daí a Rafa assumiu a responsabilidade imensa, né, de debater esse assunto, mas ótimo, assim, né, bem por dentro já dessa temática. E a Alice também, né, do Nugedes, que se empenhou e estudou, né, Alice, fez uma busca para nos trazer esses dados bem impactantes, assim, né. Obrigada, agradecemos também essa oportunidade aos participantes, né, que contribuíram nessas discussões. Eu vou abrir, então, para a Rafa e Alice, se vocês quiserem dar o tchau de vocês, fazerem considerações finais. Eu acho tão bonito quando as pessoas falam para as considerações finais. Então, hoje, que é o meu momento aqui mediano, eu gostaria de falar isso para vocês. Querem fazer as considerações finais? Só um pouquinho antes, a Viviane pergunta, como vai conseguir o link? Viviane, no Nugedes, a gente vai divulgar lá, ou no Facebook do Nugedes o link, tá? Se tu não conseguir, tu me pede no WhatsApp ali do Cinemação, que eu também te mando por ali, tá? Então, abro para a Rafa e para a Alice fazerem as considerações finais. Bom, enquanto a Rafa se organiza ali o microfone dela, as minhas considerações é só agradecer, né, esse importante momento de discussão.
é muito bom quando a gente encontra, né, pessoas, por mais que seja dessa forma virtual, onde a gente possa, sim, colocar os nossos sentimentos, né, nossas angústias, sem julgamento, né, sem toda essa rede de violência que a gente está vivendo já há um tempo, né, que tá tão difícil para a gente, às vezes, falar simplesmente o que a gente pensa. Então, esses momentos acabam nesse período de isolamento social sendo mais do que um momento de formação, né? Acaba sendo um momento de descanso, de alento, né? Então, eu agradeço muito a vocês e que a gente possa se encontrar em outros momentos também, tá? Eu deixo um abraço com muito carinho para cada um de vocês. Até a próxima. Quero agradecer a oportunidade por estar aqui com pessoas, né, que têm feito parte desse momento, assim, né, porque querendo ou não, o Cinemação para mim foi bem o que a Alice, né? A Alice disse que é a questão de estar próxima das pessoas, né? E a gente acaba tendo umas fases meio de deprê mesmo nessa questão de estar longe de tudo, né? Eu trabalho direto na escola, enfim, eu estou sempre junto com os alunos, eu estou sempre indo aqui, indo ali, sempre no movimento, e aí ter parado né, por conta da pandemia, e parado não de trabalhar, mas parado de se movimentar, de sair, isso mexe muito com o emocional da gente, e o Cinemação tem sido uma válvula de escape, assim, né, porque é tão gostoso, tão bom de estar junto com esse pessoal, de estar junto dentro desse projeto, e discutindo coisas que cachaça, né? Tem um autor que fala sobre pesquisa científica, e aí ele coloca que a pesquisa, que o tema da tua pesquisa tem que ser algo como cachaça, né? Que seja um vício, ou seja, que seja algo que tu goste muito, né? Não que eu goste de cachaça, mas, né? E estar falando, estar trabalhando com a questão do cineclubismo dá um gás a mais, assim, para a energia, para a vida da gente, para estar em movimento. Então, agradecer a oportunidade e não tem como, Cati. Quando vocês entrarem em contato e conversarem com a Rosângela, ver que não tem como fazer uma fala em nome da Rosângela, porque ela é uma mulher incrível, assim. Bom, a Simone está aqui, que não me deixa mentir também, né? E ela é de Júlio de Castilhos, né? Ela é natural de Júlio de Castilhos. E a Simone falou dela tirar a carteira, e ela estava fazendo a carteira ainda. Eu vou contar um segredo, essa parte nós não vamos ter que cortar da gravação depois. Hein? Ela estava fazendo a carteira, e isso é culpa tua, Simone. E faleceu uma tia dela em Júlio de Castilho. E ela disse, nós vamos ter que ir, né? E não tinha ninguém com carteira para ir. Fui eu e ela. A Júlia de Castilho, ela não tinha terminado de fazer a carteira. Gente do céu, nunca a gente passou tanta, né, emoção, assim, daqui a pouco alguém pega a gente, enfim, coragem. Essa coragem foi a Simone que deu para ela, de ir dirigir. Ai, ai. Coisas da vida. Eu me lembrava dessa história aí. Eu acho que tu nem ficou sabendo dessa história. Pois é. Obrigada, gurias. Obrigada mais uma vez por vocês toparem este trabalho, né? Este desafio. E eu acho também, como falou, né, a Simone, a gente pode ter feito um início agora e seguir adiante, né? Também né, levando essa discussão para outros lugares, né? Para outros momentos. E é uma discussão que está em tudo também, né? Eu conheci agora no mestrado a professora Marta, uma professora que trabalha com população em situação de risco, principalmente população LGBT. Então, ela combate bastante essas questões de piadinha, de brincadeira, né, com essa população, e ela diz que como que a gente trata isso, né? Primeira vez que alguém faz uma piada, fica uma
uma cara fechada. Segunda vez com uma cara fechada. Na terceira vez a pessoa já vai ficar constrangida. Então, acho que é por aí também, sabe? Da gente não deixar passar nada, né? Que a gente já vai estar fazendo a nossa contribuição. Então, o Giovanni, né? Ele perguntou... Alice, peraí. A Alice quer fazer um elogio. Falou que o cabelo da Simone está lindo. A mãe dela e a sogra também deixaram naturais, estão arrasando. A minha mãe também. Muito obrigada. É um movimento. É um movimento. E eu lembro que quando a mãe falou assim que não ia pintar mais, eu fiquei bem assustada. Eu disse, meu Deus, fiquei assustada. Porque, né, nunca tinha conhecido ela assim. Mas agora tá um charme. Então, gente, o Giovanni, né, perguntou a respeito dos nossos próximos debates. Então, hoje é o último debate desse semestre, né? Eu vou abrir para a Rê falar, porque a Rê explica bem direitinho, que a Rê que coordena o nosso grupo, pode ser, Rê? Claro, claro. Eu só vou pedir para alguém parar a gravação, porque o meu computador parou tudo ali. Eu paro aqui. Eu tô até com medo do que tu vai falar. Mas celular onde parar de gravar.